Aleluia. Boa noite, igreja. Pode se sentar, fica à vontade. É o tempo que o ministro que estava aqui, que é o mesmo que está na escala da sonoplastia, vai ligar meu microfone. A gente vai ganhando um tempinho aqui, entendeu? Quando tiver no novo tempo, vai dar certo não nessa lá. Vai ter que ver uma nova estratégia aí. Deus vai enviando a turma. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Você está feliz essa noite, igreja? Amém. E a pergunta que não quer calar. E Jesus, está feliz com você? Amém. Já começamos a refletir, né, gente? E essa é uma reflexão que a gente deve fazer todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer todos os dias, não é verdade? Será que eu estou fazendo Jesus sorrir? Será que eu estou fazendo Deus sorrir? Né? E eu tenho certeza que é o desejo do coração do Pai se alegrar com as nossas vidas. Amém, igreja? Para quem não sabe, metade da igreja, ou mais da metade da igreja, está no nosso novo espaço aqui em cima. Se você ainda não conhece, eu te convido no final do culto, subir a rampa ali, já é profético, amém, igreja? Glória a Deus, subir um monte aqui no nosso novo espaço e vai preparando o seu coração, tá? Vai criando expectativas no seu coração, porque, para você que não sabe, nós estamos vivendo o ano profético da aceleração. E a aceleração dos céus na vida dessa igreja está acontecendo, amém? Glória a Deus, logo, logo nós estaremos anunciando uma data que nós estaremos mudando para o nosso novo espaço em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus, faça parte disso, se envolva. O Senhor está fazendo algo grandioso e lindo através da minha vida e da sua vida em Trancoso, que não tem a ver somente com a gente, né? Tem um propósito maior, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Tem a ver com algo maior que o Senhor está fazendo para as próximas gerações neste lugar. Glória a Deus. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para a gente compartilhar nessa noite, um texto muito conhecido, fala um pouquinho sobre liberdade. E aí eu pensando nessa tarde, meditando um pouquinho, eu fiquei imaginando a alegria de alguém. Acho que quase nenhum de nós vai saber como é que é essa experiência, mas a gente pode imaginar a experiência de alguém que ficou anos prisioneiro mesmo, estou falando de uma prisão física, e de repente ele recebe a liberdade. E eu fiquei imaginando essa sensação de o que é ser livre, a alegria de você poder ser livre. Então, um pouquinho que nós vamos falar, não estamos falando sobre uma prisão física, mas nós vamos falar sobre uma prisão espiritual. Muitos de nós vivemos uma prisão espiritual ou até mesmo emocional, e estamos vivendo uma vida paralisados por muitas coisas, muitos motivos. Talvez paralisados por um medo, paralisados por uma culpa de algo que você fez no passado, e até hoje você carrega isso, e isso te paralisa em algum momento que você vai romper na sua vida profissional, vai romper na sua vida relacional, e isso bate no seu coração, na sua mente e te trava. Eu não sei o que pode estar te paralisando, mas a boa notícia que eu tenho para você hoje é que existe liberdade em Jesus Cristo. Amém? E é um pouquinho sobre isso que nós vamos compartilhar. Livres, nós podemos ser livres da escravidão. Hoje nós não vemos mais escravos, né? Como antigamente, mas nós vemos muitos escravos aqui na mente. E existe liberdade para você nessa noite, amém, meus queridos? Abra o seu coração para essa palavra, o Senhor vai ministrar muito ao seu coração, eu tenho certeza disso. João 10:10 vai nos dizer que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha vida, e uma vida não é só uma vida. Gente, tem muita gente vivendo uma vida. Todos nós que passamos por essa terra, estamos passando, nós estamos vivendo, sim ou não? Sim, mas existem pessoas apenas sobrevivendo, reagindo à vida, sabe? Se vier um convite eu vou.
Ai, se me der vontade eu vou. Está apenas reagindo. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe uma forma de você viver que é além de sobreviver. É viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida intencional que Deus tem para você. Uma vida com um propósito. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Mas eu realmente ver uma vida intencional, uma vida que tenha propósito, uma vida que tenha a ver com algo eterno. Amém, queridos? Essa vida está disponível para mim e para você. João 10:10 vai nos dizer que Jesus, Ele nos deu uma vida, não somente uma vida, mas uma vida abundante. Glória a Deus! Aleluia! E Salmo 139 também vai nos dizer que existe um livro. Imagine aí, Deus te criando, Deus te escolheu mesmo antes de você passar pelo ventre da sua mãe. Antes, você foi criado nele. E Deus escreveu um livro, em Salmo 139 vai nos dizer isso. Existe um livro registrado da minha vida e da sua vida. Esse livro é o livro perfeito que Deus tem para nós. Mas, às vezes você vai perguntar, mas Rayane, você não está entendendo, você não sabe a minha história, você não sabe do que eu vivi, você não está entendendo que livro é esse. Pelo amor de Deus, não é possível que Deus tenha escrito esse livro. É verdade, eu também acredito que você pode estar vivendo algo diferente daquilo que está escrito no livro que Deus registrou. Por que que isso é possível? Porque Deus nos deu o livre arbítrio. Eu e você fazemos escolhas todos os dias. E todos os dias eu posso escolher estar no centro da vontade de Deus, me posicionar e viver dentro desse livro que Deus escreveu para mim. Ou eu posso escolher, Senhor, esquece, não quero nem saber o que você escreveu aí para mim, entendeu? E eu vou viver minha vida, tomar as minhas decisões. E aí sim, pode ser que você esteja vivendo fora desse livro, vivendo um caos, vivendo algo que Deus não tem para você. Mas hoje nós vamos aprender princípios preciosos através da vida de um filho. Quantos são filhos aqui? Todos somos, né, gente? O filho pródigo, uma história muito conhecida, uma parábola que está escrita ali em Lucas, capítulo 15. E nós vamos aprender alguns princípios através da vida desse filho pródigo. Lucas 15, verso 11, a partir do verso 11 nós vamos compartilhar um pouquinho. Vamos lá. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. E só nesse trecho eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a pergunta é, o pai expulsou esse filho de casa, sim ou não? Não. Ele fez uma escolha. Esse filho estava vivendo dentro do livro registrado para a vida dele? Ele fez uma escolha. Só para a gente entender esse contexto naquela época, né? É muito além do que, só pediu a herança. Não, é como se esse filho dissesse assim para esse pai, estou nem aí para você, pode morrer, eu quero a sua herança, eu quero os seus bens, eu quero aquilo que você pode me dar. Então é muito além das vezes do que a gente pode imaginar essa atitude desse filho pródigo. Então, só para esse primeiro entendimento, ele não foi expulso, ele fez uma escolha de sair da presença do pai, de sair de um lugar de proteção, de provisão, um lugar que ele tinha tudo. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Vamos continuar então a leitura. Estamos no 14. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Queridos, quando nós estamos andando fora da presença do Senhor, preste atenção, não é a vontade do Senhor que a gente viva algo ruim, mas pode ser que Ele permita que você passe por circunstâncias ruins para que você se aproxime da presença dEle novamente.
O Senhor, Ele não quer nos livrar dos sofrimentos terrenos, Ele quer nos livrar dos sofrimentos eternos. Então, se for necessário que a gente passe por circunstâncias que vão nos fazer refletir, Ele vai permitir. Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Vamos continuar então. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Olha que ponto esse menino chegou, esse filho pródigo chegou. E aí a gente lendo essa história, muitas vezes a gente pode pensar, né? Meu Deus, que esse menino tinha na cabeça? Como assim sair da casa do pai, que tinha tudo ali, para quase chegar a desejar comida de porcos? Ele chegou ao fundo do poço, vocês concordam? Ele chegou à lama. E aí, às vezes, a gente olha para esse menino e aponta, né? Que burrice. E quantas vezes eu e você não estamos vivendo à beira do abismo? Vivendo, talvez nos saciando com um pouco, né? Do que esse mundo aí tem para oferecer. Quando Deus está falando, tem muito, eu quero te dar muito mais na minha casa. Na minha presença tem provisão, tem proteção para você, tem algo muito maior. Amém, queridos? Então, preste atenção, existe um vazio dentro de mim, dentro de você, que só a presença do Senhor pode preencher. É só na presença dEle, queridos, que nós podemos ser verdadeiramente saciados. Tem até um louvor, né, que eu amo muito, que a igreja conhece, que é o Sinto Fluir, né? Que a letra caminha por aí falando sobre: eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia, igreja. Quantas vezes nós estamos procurando em relacionamentos amorosos, jovens, adolescentes, com uma carência, com um vazio, procurando validação, aprovação de pessoas, procurando um olhar, fazendo de tudo nessa internet afora, dancinhas horrorosas, para te chamar a atenção, queridos, para dizer: eu quero ser amado, eu quero uma curtida, eu quero um elogio, uma validação. Queridos, não vale a pena. Não vale a pena entrar neste lugar, sabe por quê? O vazio vai voltar. Só a presença de Deus que pode preencher, sabe esse rio que esse louvor está falando? Existe um fluir do trono do céu aos nossos corações que nos preenche, cada lacuna da nossa alma, cada lacuna que tem dentro de você, queridos, cada dor, cada traição, cada frustração, cada lugar que está machucado, esse rio, ele tem esse poder de passar curando, lavando, purificando, trazendo a vida de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A verdadeira alegria está na presença do Senhor.
Quantidade de seguidores nas redes sociais por algum tempo pode te satisfazer, pode te fazer se sentir mais amada. Talvez o início de um relacionamento pode te fazer se sentir mais amada, mas com o tempo você vai ver que não é aquilo que você precisa. Não é só disso que você precisa, isso faz parte da vida, amém? Faz parte, mas não é isso. Isso é muito superficial. É a ponta do iceberg. Tem algo muito mais profundo que o Senhor deseja que você viva na presença dEle. Muito mais profundo, queridos. Amém? Então esse menino, esse filho pródigo, ele terminou até onde a gente leu, né? Essa etapa da vida dele no chiqueiro da vida, na lama, no fundo do poço. E deixa eu te falar uma coisa, queridos. Não adianta fugir. Romanos 6:23 vai nos dizer que o pecado, o salário do pecado, a única coisa que a gente vai receber vivendo uma vida de pecado é a morte. É verdade, queridos. Às vezes não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. É uma vida paralisada. É uma vida sem vida. Então vamos continuar a história desse menino. Tem notícia boa, glória a Deus. Lucas 15:17. Preste atenção que para mim esse versículo é a chave dessa palavra de hoje. Se você entender isso aqui nessa noite, eu já vou ficar muito feliz. Olha só. Vamos ler comigo? 1, 2 e... Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Meu Deus. Esse filho, ele caiu em si. Ele teve aquele start. O que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai tem tudo para mim. O que eu estou fazendo nessa lama? O que eu estou fazendo com a minha vida? E ele teve esse start, queridos. E quantas vezes nós estamos vivendo uma vida cega? Nós não estamos enxergando. E esse cair em si, nós estamos ali, eu falei, né, que está tendo despertar ali. Eu comecei a falar, não sei se eu concluí. Está tendo despertar ali, que é o nosso programa de crescimento emocional. E o que eu posso dizer que o que a gente mais aprende de forma muito resumida é que o primeiro passo que eu e você precisamos dar se a gente quiser receber a cura, que é essa vida livre no Senhor, essa vida plena e abundante, o primeiro passo, queridos, é admitir, é reconhecer. As pessoas que estão ali, para elas se inscreverem no curso, elas tiveram que dizer: eu preciso de ajuda, eu quero saber um pouquinho mais. Amém, queridos? Então, esse filho pródigo é uma das lições que nós vamos aprender com ele. Caindo em si, ele admitiu, ele reconheceu que aquilo que ele estava vivendo não era legal para a vida dele, que Deus tinha algo maior. Deus, né, o pai dele representando o Senhor, o pai dele tinha algo maior e melhor para a vida dele. E o interessante é que às vezes as pessoas, ou muitos de nós, estamos vivendo, e sabe a gente olha de fora assim, algumas histórias e a gente pensa, não é possível. E aí você olha e vê tanto, meu Deus, como é que aquela pessoa está conseguindo viver daquele jeito? E de repente você quer se aproximar para tentar ajudar, e aí a pessoa, está tudo bem, eu estou ótimo, graças a Deus. Está tudo certo. Às vezes está vivendo na lama, está quase comendo lavagem, né, como a gente fala por aqui. Está no meio do chiqueiro, está tudo fedido. Mas essa pessoa não caiu em si. E ela não vai viver o livro que Deus escreveu para ela nessa terra. Mas eu e você estamos tendo essa oportunidade nessa noite de ouvir essa palavra, queridos. E o convite do Espírito Santo para mim e para você: esteja atento. Abra os seus olhos espirituais. Existe uma vida maior e melhor na presença do Senhor para você. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos ver os próximos passos. Por quê? Uma coisa é cair em si. Uma coisa é recebi esse start, reconheci, não está legal, preciso de ajuda, eu quero melhorar. Mas esse jovem, esse filho,
ele tomou decisões importantes, ele teve alguns passos importantes para que ele vivesse uma vida plena. E nós vamos aprender que pode ser que também a gente chegue nesse ponto e, ai meu Deus, tá bom, preciso de ajuda. E cruze os braços, não sai do lugar, e ainda assim nós também não vamos avançar e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Então, é muito interessante também, abrindo um parênteses aqui na palavra, tá? Tem uma outra passagem que fala sobre o jovem rico. Quantos já ouviram falar? Muitas pessoas, né? O jovem rico, a gente olhando para a vida dele, ele cumpria todos os requisitos, né? Como se fosse aquele jovem que bate o ponto na igreja, faz tudo direitinho, né? E está ali em dia, né? Com a religião. Mas Jesus, conhecendo o seu coração, Jesus pede algo para esse jovem, né? Que vocês que conhecem a história, ele era apegado às riquezas que ele tinha. E Jesus, conhecendo o coração dele, fez esse convite, né? Me entregue então, vende tudo, né? Me entregue o seu coração, vende tudo que você tem e me siga. E nessa hora esse jovem se entristeceu, virou as costas e não seguiu a Jesus. Então, é uma reflexão para nós. Às vezes a gente está vivendo tudo direitinho, aparentemente, mas existe algo dentro do nosso coração que só eu e você podemos sondar, e o Espírito Santo falar ao seu coração, algo que o Senhor está pedindo nessa noite, para que você continue seguindo Ele, para que você permaneça na presença dEle, para que você avance na presença do Senhor. E o Senhor, não é que Ele queria, ou Ele não gosta de riqueza, né? Não quer que a gente seja próspero, não tem nada a ver com isso, queridos. O Senhor conhecia o coração daquele jovem, e aquele jovem estava preso às riquezas. Talvez eu e você estamos presos a uma dor. Talvez tem pessoas que não conseguem chegar na igreja, tem essa dificuldade porque, me olharam assim, eu não me senti tão bem lá. E a gente não rompe na presença do Senhor por causa de um problema na nossa alma. E talvez isso seja algo que está te prendendo, e o Senhor está aqui nessa noite, te pedindo, me entrega. Renuncia esse sentimento de rejeição. Renuncia esse vitimismo que te coloca sempre como o coitadinho da história. Está todo mundo contra mim, queridos. Meu Deus. Quantos aqui, não precisa responder, nunca receberam uma rejeição? Bem-vindo à humanidade. Quantos aqui nunca ouviram falar, que fofocaram, que falaram uma coisa, que caluniaram de você? Ei, sabe o que Jesus fala para mim e para você? Se alegre quando você for perseguido por amor ao meu nome. Não tem nada de errado, queridos. Renuncie esse sentimento. O inimigo tem trabalhado tanto nesses últimos dias, lançando setas, sementes. Você não é amado. Você não é amado naquele lugar. Olha como é que estão olhando para você. Mentira de Satanás, queridos. Não caia nessa balela. Assim como esse filho, nós estamos falando do jovem rico, que ele não renunciou ao que estava no coração dele. Renuncie aquilo que está te prendendo e te paralisando, em nome de Jesus, para que você siga com Jesus e avance. Amém? Glória a Deus. E se você se identificou com o que eu estou falando, a próxima turma do Despertar é para você. Amém? De verdade. Gente, estou em anos fazendo Despertar e eu não pretendo parar não, porque nossa vida é processual. Amém? Nós precisamos de cura para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Vamos lá. Nós estamos no verso 18. Vamos continuar a leitura. Glória. Tudo certo. Lucas 15, 18. Vamos até o 24. O passo que o filho pródigo deu, assim que ele caiu em si, preste atenção, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai,
quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Ele teve uma atitude de coragem, queridos. Humildade. Ele se humilhou, ele reconheceu, eu vou voltar. E não vou voltar no orgulho, não, eu vou voltar, sabe, com humildade mesmo, quebrantamento de coração. É isso que o Senhor espera de nós, amém? Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. 21. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Glória a Deus, queridos. Então, para a gente fechar aqui com essa palavra, eu vou trazer 4 princípios, 4 atitudes, né, que podem nos ajudar a ter vitória, êxito na jornada cristã. Diga comigo, jornada. Nós estamos sendo ministrados essa semana com essa palavra, né? Ontem o pastor trouxe na reunião de liderança para nós essa reflexão sobre a nossa jornada nessa terra. Nós não estamos vivendo, queridos, uma corrida de 100 metros, né? Onde a gente tem que dar aquele tiro, né? Para chegar logo, para ganhar e logo acabou. Não, nós estamos vivendo e passando por uma jornada, nós estamos em uma maratona, queridos. E o que acontece numa maratona? Às vezes você, em alguns momentos, naquela maratona, você vai dar uma acelerada a mais, né? Para passar alguns colegas ali, né? De corrida. E daqui a pouco você vai se cansar. E para você chegar até o final, permanecer, chegar bem, chegar vivo, né? Não ter um infarto no meio da caminhada, talvez você vai precisar dar uma desacelerada em algum momento. Alguns momentos, dar uma paradinha, tomar uma água. O que a gente pode aprender com isso, queridos? Na nossa vida cristã, na nossa jornada, não é sobre chegar em um ponto final. Não é sobre velocidade, é sobre constância. É sobre um passo de cada vez, um passo de obediência de cada vez, até ser dia perfeito. Amém, queridos? Até Jesus voltar e nós estarmos firmes. Não adianta eu querer ler a Bíblia toda em um mês e depois passar o resto do ano sem ler a palavra de Deus. Não faz sentido. Você pode ler um versículo por dia, meditar nele todos os dias, não somente meditar, obedecer, viver essa jornada com êxito. É isso que o Senhor tem para nós, amém? Então, o primeiro princípio que nós aprendemos com o filho pródigo, ele tomou uma decisão importante, como eu falei com vocês. Quando ele caiu em si e reconheceu, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui: decida obedecer. Você pode repetir comigo? Decida obedecer. A gente precisa tomar essa decisão, queridos, todos os dias das nossas vidas. Amém? Todos os dias o Senhor requer de nós algo, queridos. Essa é a vida cristã. Se você ouviu algo diferente disso, vem para Jesus que seus problemas acabaram. Vem para Jesus que você vai viver a prosperidade. Eu adoraria te falar isso. E é uma verdade, quando a gente está no centro da vontade de Deus, Deus tem prosperidade para você, sim. Mas para isso nós precisamos estar posicionados em obediência. E para essa obediência, isso vai requerer de nós algo, queridos. Nós vamos precisar renunciar a algo. Só que deixa eu te falar, vale a pena. É muito bom, não dá para explicar. A Bíblia é assim, a matemática de Deus não se explica, não é 1 mais 1 igual a 2, não. A matemática de Deus, seja generoso, doe, que você vai prosperar. E quantos de nós temos testemunhos vivos aqui, que no dia que decidiu, eu vou lá ofertar meu tempo, não estou falando só de dinheiro, vou lá ofertar minha vida para o Senhor, e o trabalho corre atrás, sem a pessoa sair do lugar. É isso, queridos. Deus tem isso para nós, amém, queridos? Mas quando nós vivemos uma vida de obediência,
E eu não sei qual é o passo de obediência que o Senhor está te pedindo hoje. O que eu posso te dizer é: não se desespere. Às vezes eu vejo pessoas desesperadas, nem chegam na igreja porque, não, primeiro eu vou organizar minha vida toda, entendeu? Vou ficar toda certinha para ir lá. Esquece. Eu não estaria aqui. Esquece, queridos. Não somos nós, não é a nossa perfeição que vai santificar Deus, não. É a santidade dele que vai purificar a nossa sujeira todos os dias. Nós temos algo para entregar para o Senhor todos os dias. Amém? Nós estamos falando de uma jornada, de uma maratona. Então não espere ficar tudo ok, não. Dê o passo de obediência que Ele está te pedindo hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Amém? Senhor, fala comigo, faça essa oração. Chegue em casa. Qual é o passo de obediência que o Senhor quer de mim hoje? Acredite, Ele vai trazer algo ao seu coração. Amém? Glória a Deus. E não dê ouvidos, por quê? Às vezes as pessoas ficam: ai, mas o que vão pensar se eu der esse passo? Ai, se eu falar que eu sou crente, que eu fui na igreja? Ai, mas e se? E se? E nesse meio de monte de si, paralisou. Não rompeu. Não avançou, queridos. Não pense, não entre nesse caminho. Não importa o que vão pensar. Preste atenção. A única voz que importa e a única coisa que importa nessa vida é o que Deus vai pensar. O que os céus estão pensando sobre essa minha atitude? Lembra do que eu comecei te perguntando? Será que eu estou fazendo Deus sorrir? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. O que eu posso fazer hoje para te fazer sorrir, Jesus? Eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na nossa vida quando a gente passar a ter essa consciência. Amém, igreja? Isso não quer dizer nada do que eu possa fazer a mais, Deus vai me amar mais, não. Ou nada que eu possa fazer de menos, que Deus vai me amar menos, não. Entenda. O Senhor só deseja o nosso coração. Ele já nos ama demais. Ele te ama incondicionalmente. E nós vamos falar isso mais pra frente. Amém? Glória a Deus. Tome essa decisão hoje, queridos. Assim como aquele jovem, aquele filho pródigo, tomou a decisão: eu vou voltar, na casa do meu pai tem algo melhor para mim, eu vou me humilhar, eu vou chegar lá, arrependido. Tome essa decisão hoje. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, tome essa decisão hoje. Às vezes a gente fica com vergonha, né? É disso mesmo que eu estou falando. É de se humilhar, de reconhecer, de dar esse passo: Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor. E eu estou aqui rendido, eu quero voltar para a tua casa. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E uma coisa importante que nós precisamos entender: não espere sentir vontade de obedecer. Eu amo falar sobre isso, porque eu tenho aprendido muito com isso. Nós vivemos, especialmente no Brasil, nós brasileiros somos muito emocionais, emotivos, né? Brasileiro gosta de esporte, é apaixonado pelo futebol. E a gente tem aquela coisa, né? Se o time está ganhando, a gente fica feliz, a gente fala bem. Se o time está perdendo, joga a camisa no lixo. Eu era assim, gente, eu era... Meu Deus, que vergonha. Gosto muito de esporte, mas agora eu amadureci, entendeu? Quando eu era criança, eu jogava a camisa, eu era vascaína, tá? Eu vou contar isso pra você. Eu tive a coragem de mudar de time. A vida inteira ouvindo falar que ia melhorar, até hoje eu tô vendo meus amigos vascaínos aí, tá difícil. Não me arrependi, não. E aí era aquele caso de amor e ódio, entendeu? Era aquela paixão, e depois jogava a camisa fora, falava: nunca mais queria saber daquilo. É assim, Adilson. Adilson sabe que eu... E aí, o que eu estava falando, né? Voltando. Então a gente é muito assim, né? Tem que sentir, a gente quer vir na igreja, a gente quer sentir a presença de Deus. É maravilhoso quando a gente tem uma experiência, queridos. Eu sei que é maravilhoso. Mas às vezes a gente não vai sentir e está tudo bem.
Às vezes a gente está naqueles dias, né, mulheres, que a gente não está sentindo nada, a gente está sentindo é raiva, né? A gente tá com outros sentimentos, né? E tá tudo bem, queridos. O que é importante a gente entender? A obediência, eu não preciso sentir para obedecer, amém? Ah, mas eu não estou afim não, estou com vontade não, não tem problema não, meu filho, vai assim mesmo, entendeu? Não é todos os dias que a gente tem vontade de ler a Bíblia, queridos. Não é todos os dias que a gente tem vontade de estar, talvez, no ambiente da igreja, não. Mas eu sei que isso é bom para mim, para o meu espírito, eu vou fazer. Eu sei que aquele ambiente não é saudável para o meu espírito, eu não vou estar lá. Quantos estão me entendendo aqui, amém? Glória a Deus. E tem uma frase que diz assim: fé é confiar a ponto de obedecer. Vou repetir, fé é confiar a ponto de obedecer. Amém, igreja? Se eu creio, se eu confio nessa palavra, eu preciso obedecer. Eu preciso dar esse passo de obediência. Amém? O segundo princípio, então, para a gente viver essa jornada cristã vitoriosa, nós precisamos realinhar a nossa visão com a visão dos céus. Preste atenção. Muitas coisas que nós vemos são natural dos nossos olhos humanos. Enquanto nós vivermos somente com os nossos olhos naturais, nós não vamos viver o sobrenatural do Senhor. Então nós precisamos realinhar o que os céus pensam. O que os céus pensam sobre mim? O que os céus estão declarando sobre a minha família? O que Deus está falando sobre a vida dos meus filhos? Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje, queridos. Você sabe, o Senhor sabe. Mas o que eu estou aqui para te dizer é que os céus têm boas notícias para você. Amém? Deus tem restauração para você. Deus tem libertação para os seus filhos. Glória a Deus, queridos. Você crê nisso? Nós precisamos enxergar aquilo que Deus está enxergando. Deus já estava enxergando esse filho pródigo lá na frente. Talvez se nós estivéssemos ali convivendo com ele, a gente, meu Deus. Não é assim que muitas vezes nós julgamos pessoas, olhamos e isso aí não tem jeito mais não. Precisamos realinhar a nossa visão, a visão dos céus. Glória a Deus. Quais são as verdades de Deus sobre a vida dessa pessoa? Quais são as verdades de Deus sobre a minha vida? Às vezes você ouviu tantas coisas ruins na sua infância que você não sabe quem você é de verdade. E você está paralisado no meio da jornada. Está travado naquelas palavras. Na hora que você vai fechar um bom negócio, vai dar certo, vai prosperar. Na hora que aparece alguém legal para você se relacionar e poder viver o propósito de Deus, sabe o que vem na mente? Você não vai dar certo. Você foi um acidente. E aí você... Muitas vezes isso não é consciente, queridos. Eu estou trazendo a sua consciência hoje, para que você comece a ouvir e perguntar para os seus pensamentos: isso é uma verdade de Deus para mim? E quando você responder, não, isso é uma mentira, então, opa, agora eu posso decidir. Vou obedecer. Vou seguir as verdades de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então, assim como aquele pai, Deus, Ele está disposto a nos perdoar. Ele nos ama, Ele se importa com você. Glória a Deus. Sempre há festa no céu quando um pecador se arrepende. Não é sobre o pecado. Ei, talvez você está aqui nessa noite, não, Rayane, você não sabe, foi terrível aquilo que eu fiz. Não importa o que você fez. Não é sobre o pecado, preste atenção. É sobre um coração arrependido. É sobre um coração disposto a fazer o caminho de volta, a obedecer. Não importa o tamanho, queridos, não existe, né? Pecadinho e pecadão aos olhos do Senhor. Preste atenção, essa é uma verdade dos céus para você. Não importa o que você fez. Se você se arrependeu hoje,
Deus já lançou no mar do esquecimento. Ele tem uma vida nova para você. Amém? Glória a Deus. E sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer lançar acusação. Ele quer lançar vergonha. Ele quer realmente fazer você pensar: não, você não é digno de estar ali naquela igreja. Você não pode ir para lá. Vai se consertar primeiro, e aí isso só vai te aprisionando mais e mais. Então decida alinhar sua visão com a visão dos céus. Glória a Deus. Os seus pensamentos não te definem. Os seus sentimentos não te definem. O que Deus pensa sobre você define quem você é. Amém? Glória a Deus. Terceiro princípio: reposicione os seus relacionamentos. Isso aqui é muito importante, queridos. Estudos, estatísticas dizem que nós somos influenciados pelas 5 pessoas que nós mais caminhamos, mais andamos juntos. Não é assim? Nós vamos falar, nós vamos pensar como aquelas pessoas. Ah, não, Rayane, isso aí é balela, eu não vou... Eu consigo separar as coisas. Por um tempo, tá, querido? Sinto te informar. Se você andar 1 ano, 2 anos... Se você está conseguindo, eu estou falando de ser amigo, tá, gente? De andar junto, tá, sabe, na casa ali, aquela coisa toda, intimidade. Não estou falando da gente, nós não podemos entrar numa bolha, amém? Nós temos que nos relacionar com as pessoas. Mas de você caminhar junto, você vai ser influenciado. Esquece. Se eu consigo andar com uma pessoa que pensa diferente de mim, eu estou falando, não tem a mesma fé, vai ficar toda hora me rebatendo, me confrontando ali, entendeu? Ficar enchendo o saco assim... Não dá, gente. Não tem como. Não dá para caminhar junto. Então, assim, sabe? Se você quer uma nova vida em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, novas amizades, novas conversas, novas rodas. Sai das rodas dos escarnecedores, o povo fica zombando da sua fé, te chacotando lá, se existe essa palavra, apurrinhando, te fazendo você chegar em casa e ficar: será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que eu tomei a decisão certa mesmo de estar na presença de Deus? Esse negócio está muito... Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Reposicione. O que é reposicionar? Certa vez, Jesus chegou na casa de Jairo, não é Lázaro não, Lázaro em outra história, de Jairo, para curar a sua filha, que estava morta. E quando ele chegou lá, tinha muita gente se lamentando, fazendo um show, que a menina tinha morrido. Jesus fala assim: ó, sai todo mundo, só vem o pai, vem aqui quem interessa aqui, vamos lá para o quarto. Ela não morreu, só está dormindo. Jesus foi lá e fez um milagre naquela casa. O que eu aprendo com isso, queridos? Pessoas que ficam te bajulando, pessoas que estão fora do propósito, eles não estavam ali entendendo o que Deus ia fazer, eles estavam ali já chorando a morte da menina. Jesus falou: não morreu, eu vou ressuscitar, fica tranquilo. E as pessoas não confiaram, não acreditaram. Jesus falou assim: sai desse ambiente. Preste atenção, queridos, Jesus é o nosso mestre, nós precisamos aprender com Ele. Reposicione relacionamentos. Tem pessoas que é só para um: oi, tudo bem? Um cafezinho. Não é para entrar dentro da intimidade do seu coração, não é para você sair abrindo seu coração para todo mundo, queridos. Daqui a pouco sua vida está aí na cidade. Reposicione seus relacionamentos. Tem pessoas sim que você precisa confiar, precisa abrir seu coração. Existem essas pessoas, amém? Para você abrir seu coração e crescer. Às vezes você vai pedir um conselho para alguém: estou tendo dificuldade na minha área financeira, né, e tal, vou pedir um conselho. Aí você pergunta a alguém que está quebrado: me fala aí, como é que eu posso melhorar minha vida financeira? Faz sentido, gente? Não faz sentido nenhum. Nada contra essa pessoa, ela também está precisando de um conselho, vocês estão entendendo? De alguém que possa realmente ajudar. Mas às vezes a pessoa, mostra ali uma sabedoria humana, entendeu? Olhe para os frutos. O que essa pessoa está produzindo? Não olha para as folhas. As folhas é aquilo que a gente vê, aquilo que se fala. Que eu tenho isso, eu tenho esse título, aquilo outro. Queridos, olha para a vida. Realmente tem?
Quarto e último, gente. Chega. Depois a gente combina, né? Eita, vocês são demais. Preste atenção, queridos. Esse princípio é muito importante. Aceite a paternidade de Deus. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Quantas vezes nós ouvimos, Deus te ama, Jesus te ama e eu também, aquelas frases de efeito é maravilhoso, né? Sim ou não? Quantas vezes de verdade eu recebo esse amor e eu vivo como filha? Eu vou te fazer responder essa pergunta. Talvez você não sabe responder essa pergunta. Eu vou te trazer alguns exemplos aqui para você perceber. Será que eu aceitei essa paternidade de Deus no meu coração? Eu vou trazer alguns exemplos, gente, não é indireto para ninguém, tá? Misericórdia. Já falou. São coisas que a gente vive, queridos. Eu já vivi. Então, é para nossa reflexão mesmo. Até que ponto eu estou tendo uma mentalidade de escravo, que ainda não recebi esse amor, que ainda não me entendi como filha de Deus, ou até que ponto eu já entendi, sou filha. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Talvez você tenha um relacionamento com Deus, de que Ele é Senhor, é Salvador, é uma coisa distante. E talvez você que cresceu, né, na igreja, e a gente ouvia, né, muito assim, a questão do senhorio de Deus, e Ele é Senhor sim, Ele é Salvador sim, mas Ele também é um Pai de amor. E nós precisamos aprender a nos relacionar de pai para filho. Quantas pessoas se escandalizam com músicas que estão aí chamando Deus de você? Eu não sei se há alguém aqui que já se escandalizou, queridos. Isso é um relacionamento de pai e filho. Nós não devemos desrespeitar o Senhor de maneira nenhuma. Ele é Senhor e Salvador, amém, queridos? Mas Ele também é o nosso Pai de amor. E nós precisamos entrar nesse lugar para que a gente viva essa vida plena que Deus tem para nós. Às vezes você cresceu ouvindo, né? Aquela coisa toda do que o Senhor está aqui, Ele está te olhando e Ele vai te castigar. E aquela coisa que te criou aquela imagem de Deus, né? Deus está o tempo todo esperando a oportunidade para me dar uma rasteira, não é assim? E a gente cria aquela coisa com Deus, você respeita, você está até na igreja, entendeu? Mas você ainda não conseguiu se libertar disso para viver um relacionamento, porque o que o Senhor quer de mim e de você é relacionamento. Ele estava ali com Adão e Eva todos os dias para conversar. E aí? Quais os nomes dos animais você deu hoje? Me conta um pouquinho, como é que você teve essa ideia? Interessante que quando eles pecaram, Deus então não foi mais conversar com eles, né? Porque eles tinham pecado, então eles mereciam o castigo. Foi assim? Deus estava lá, no mesmo local, no mesmo horário. Quem que se escondeu? Adão e Eva. Se afastaram da presença, queridos. O pecado cria um abismo entre mim e Deus, entre você e Deus. Mas essa é uma noite de arrependimento, amém? É uma noite de arrependimento. É uma noite de a gente cair em si, assim como aquele filho pródigo. E nos arrepender, e nos render, e voltar aos braços do Pai. Amém? Vamos então ao nosso teste. Para você sair daqui sabendo se você já aceitou essa paternidade de Deus no seu coração, se você já recebeu essa paternidade ou se ainda vive uma vida de escravidão. Então vamos lá, alguns exemplos, tá, gente? Do nosso dia a dia. Algumas características de uma mentalidade de escravo ou de filho. Um primeiro exemplo que eu coloquei aqui é aquela mentalidade que a gente pensa: mas eu sou obrigado a fazer isso? Mas tudo tem que ser eu, sabe aquela coisa? Eu sou obrigado, eu tenho que devolver o dízimo, eu tenho que ir lá na igreja aquele horário, eu tenho que servir no ministério, porque senão... Versus a mentalidade de filho. Porque eu já sou muito amada pelo meu pai, com uma forma de gratidão a Ele, eu vou fazer por obediência. Eu devolvo as minhas ofertas e o meu dízimo por obediência e por amor, porque Ele me amou primeiro. Amém, queridos?
Eu sou generosa, eu quero ser generosa, porque Ele é muito generoso comigo. O que darei eu ao Senhor? Glória a Deus. Entendendo que isso vai ser melhor para mim, então eu obedeço. Uma outra característica, um outro pensamento. Eu tenho que fazer isso para merecer o amor de Deus. Eu preciso fazer algo, eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso servir para que Ele me ame. Talvez isso não seja consciente, queridos. Abra o seu entendimento. Ou versus nossos pensamentos, se a gente recebeu esse amor, essa paternidade de verdade no nosso coração, nós vamos pensar, porque eu já sou muito amada, porque eu estou cheia desse amor, eu sou amada por quem eu sou, independente do que eu estou fazendo. Ele me criou e Ele se alegra por quem eu sou. Mas como eu tenho tanto amor aqui, estou transbordando. Eu entendo que eu preciso amar o meu próximo e servir com os meus dons e talentos também. Amém? Glória a Deus. É natural, queridos, quando a gente entende que é filho. Nós falamos muito com a igreja, a gente tem os ministérios aqui, a gente ama servir. E a gente se entristece quando a gente vê pessoas, muitas vezes, que às vezes só vêm no dia da escala do ministério. Olha que triste. É muito triste, queridos. Sabe por quê? Essa pessoa vem naquele dia porque ela tem que estar aqui, por causa de uma obrigação na casa do Senhor. Não é sobre isso o reino dos céus, queridos. É porque nós somos muito amados, que nós amamos servir, mas quando eu não estou na escala, eu estou aqui servindo de alguma outra forma. Sabe, às vezes eu estou sentada ali, e isso pode servir também no seu trabalho. Você tem ali as suas funções, e aí, de alguma forma, não sei, é muito geral para a gente falar, mas algo que surge ali, você poderia fazer algo, mas não é do seu script, sabe? Não está ali no seu... Isso aí não é da minha parte, não. Não vou fazer, não. Ninguém está me pagando para isso. Escravidão, queridos. Uma mentalidade de filho. Nós somos livres para falar, se eu posso fazer, se não vai me prejudicar, talvez eu possa ajudar alguém. Qual o problema? Está tudo bem. Eu vou servir em amor. Isso é ser testemunho lá fora, amém? Outra característica é a característica da comparação, né? Está sempre se comparando. Olha como é que Deus abençoa mais o fulano do que eu. Olha como é que aquele ali entrou na igreja há menos tempo. Está fazendo menos na igreja e já está com tanta coisa. Um olhar de comparação, queridos. Toda vez, preste atenção nisso, toda vez que você se compara com alguém, você está desprezando aquilo que Deus está construindo dentro de você. Isso é muito sério. Sabe por quê? E deixa eu te falar, nós estamos vivendo uma geração, uma época, uma era da comparação. Sabe por quê? Porque as redes sociais nos levam a esse lugar. Lá nas redes sociais a gente só posta o que está, dando certo, entendeu? A gente tem uns blogueirinhos lá em casa, aí se dá lá o lance lá, deu certo, né? Esse pode postar. Tá aqui não, né? Tá aqui. Depois de conversa, né? Deu errado, não, corta. É assim, gente, nós somos assim, estou falando um exemplo, né? Mas a gente é assim. Tira a foto lá, se não ficou legal, tem 50 pessoas na foto, você dá o zoom em você, entendeu? Se você não está legal, apaga a foto. Gente, as outras 49 pessoas. Vocês estão entendendo? A gente posta o que dá certo, mas todos nós vivemos os bastidores da vida, não é verdade? Todos nós temos os dias ruins, queridos. Não caia nesse lugar da comparação. Não é só na sua vida que está dando tudo errado e na outra está dando certo. Não é uma verdade de Deus para você. A verdade é que todos nós estamos vivendo um processo na presença do Senhor. Todos nós, queridos. Celebre isso. O que um filho, aquele que já aceitou a paternidade do Senhor, entende? Que cada um tem um chamado e um propósito específico. Diferentes.
O que Deus está fazendo na minha vida é diferente da vida de outros pastores. O que Deus está fazendo na sua vida, está construindo aqui em Trancoso, é diferente do que outras pessoas que você está seguindo no Instagram, queridos, nas redes sociais. Celebre o seu processo no Senhor. Se alegre. Aprenda com aquilo que não está dando certo. Amém? Seja grato. Sim, seja grato. Vai dar certo. Glória a Deus. Um outro exemplo aqui, ninguém me ama. Essa aqui é de praxe, né, gente? De vez em quando a gente cai nesse... Ninguém me ama, né? Tô ali na tribo, ninguém tá me vendo. Ninguém me liga, ninguém me manda mensagem. Ninguém se importa comigo, queridos. Meu Deus, sai desse lugar em nome de Jesus. Sabe o que um filho faz? E o que eu e você vamos fazer a partir de hoje? Ninguém está me vendo? Eu quero ser visto, entendeu? Eu chego lá no meu líder, é o seguinte, me manda uma mensagem essa semana, vamos tomar um café. Se faça conhecido, queridos. Vai lá, pergunta o líder. Chega aqui pra gente, olha, eu quero, como é que funciona? Eu quero participar mais, eu quero saber, tem algum grupo que eu possa entrar, entendeu? É assim. A gente não vai dar conta de conhecer todo mundo, não, gente. Nós somos seres humanos. Mas quem entende que é filho amado já é amado por Deus, amém? Amém. Acabou, já sou amado por Deus. Agora eu quero ser amado por essas pessoas aqui dessa igreja, entendeu? Da tribo. Líder, o que você precisa? Fala aí, você quer aqui, o que eu posso ajudar, o que eu posso te servir? Essa é uma mentalidade de filho, queridos. Amém? Não é o venha a nós, é o vosso reino. Aleluia! Glória a Deus, saia desse lugar de vítima. Se coloque à disposição do reino. Nós somos uma família para pertencer. Glória a Deus. Deus, Ele é um bom Pai, amém? E quando a gente não se sente amado, nós não conseguimos desfrutar dessa vida plena e abundante que Deus tem para nós. Por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para receber esse amor, amém? O anel era um sinal de autoridade, o anel que aquele filho recebeu do seu pai. Deus estava dizendo para ele, filho, você não vai voltar para casa como um escravo, como um servo. Você vai voltar como um filho amado. Glória a Deus, queridos. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. Seja livre da escravidão hoje, em nome de Jesus. Seja livre, queridos. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que está te impedindo de viver essa vida abundante e plena que Deus tem para a sua vida, se liberte hoje. Amém? Você é um filho amado, você é uma filha amada do Pai. João 1,12 vai nos dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você crê em Deus, sim ou não? Glória a Deus, Ele te deu o direito de se tornar filho dEle. Aleluia. Romanos 8,15, vamos ler juntos, em voz alta. Vamos receber essa paternidade do Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar. Vamos lá, 1, 2 e... Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Paizinho querido. Aleluia. Deus te ama como um filho amado, não como escravo, queridos. Não como escravo. Seja livre hoje. Receba a paternidade do Senhor hoje. Ele está interessado em quem você é, não naquilo que você pode entregar para Ele, não naquilo no seu serviço, naquilo que você pode fazer para impressioná-lo. Preste atenção, você não tem como impressionar a Deus. Você não pode fazer nada que possa impressioná-lo, sabe por quê? Ele já te ama demais. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais.